Deus não quer que as criaturas aí do mundo venham morrer sem conhecer a sua palavra. E aí Ele transforma o homem para que a gente leve e transmita a boas novas. Deus é aquele que tem misericórdia de todo mundo. Deus, Ele ama o pecador, mas se aborrece do seu pecado. E nós que somos crentes e salvos, nós temos que mostrar a Ele o que Deus fez nas nossas vidas. Amém? Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 45. João, capítulo 1, verso 45. Amém, igreja? Amém. Todos encontraram? Deu glória a Deus. Amém? Amém. Lemos, a partir do verso 45. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referem os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando eu estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Versículo 5. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, creis? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Soberano e eterno Deus, graças te dou, Pai, por essa palavra, por essa mensagem, por esse texto aqui apresentado e lido, Pai, para a tua presença e para teu louvor, Pai. Pai, te apresento cada céu que aqui chegou, Pai. Te apresento cada mãe, Senhor Deus, que se preocupa, dobra o joelho e ora, Pai, pelos seus filhos, Pai. Porque o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Deus Todo-Poderoso, te ofereço, Pai, agora, Pai, para que o Senhor faça de mim, Pai, o teu instrumento, Senhor. Se tenho crédito, Pai, contigo no céu, Pai, faz de mim o teu instrumento, Pai, e que o Evangelho, Pai, seja dito conforme a tua palavra. E todos dizem amém. Que Deus abençoe. Aqui, irmão, nós vimos falar sobre um discípulo. Natanael se torna discípulo. Natanael passa a ser o 6º discípulo a ser convidado pelo próprio mestre. Mas o interessante, e Deus me revelou nessa palavra, foi tão profundo, igreja, que eu digo a vocês que até doente eu fiquei. Eu passei mal. Eu pensava que nesse dia eu ia chegar aqui, estar aqui, para anunciar o Evangelho de Cristo. Eu tive que me socorrer, mas Deus estava comigo. As mesmas dores que eu tive. E aí eu fiz uma comparação da data na minha receita. Então tinha feito 2 anos que quando eu senti a mesma dor, o nosso pastor estava no culto e me socorreu e me deixou no UPA. Minha esposa ficou vigilante 3 dias, observando. E o médico dizia que eu estava com apendicite, que eu estava com não sei o que estrangulou, que vai ter que abrir. E dentro daquele hospital vi coisas que eu nunca vi. A gente vê a desatenção. Mas a Bíblia me colocou para que eu soubesse que também havia pessoas que precisavam de Deus. E eu novo na fé. E aí eu digo: o que é que o Senhor quer comigo? No momento nós pensamos até desistir. Ou me leve, me mate, eu já estou contigo. Mas Deus tinha algo. E esse algo está aqui. A presença de Deus na minha vida. E nesse dia de novo, quando eu olho a data, estava lá. A mesma data que eu fui socorrido. E dessa vez eu fui, pela misericórdia e a força de Deus, fui atendido, não tinha médico, mas Deus é aquele que é misericordioso com os seus servos, amém? E aqui nós vimos falar de Natanael.
Natanael, ele era filho, tinha irmão, mas quando criança ele nasceu, a gente vai ver no Evangelho e nas pesquisas que nós fizemos, através de extra, Bíblia, a gente vai ver que ele foi criança, nascido, mas que naquela época Herodes mandou matar todas as crianças que tivessem de 2 anos abaixo. E aí vocês perguntam, como assim? Natanael, ele tinha nascido na mesma época do Messias. E sua mãe se preocupou com Natanael quando chegou a notícia que Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos. E ela teve a preocupação de colocar o seu filho embaixo de uma figueira. O interessante é que quando você vai se aprofundando, você vai ver que Natanael, depois que ele fica debaixo da figueira, a mãe orando, a mãe pedindo ao Senhor para que não viesse a acontecer nada com seu filho, porque ele tinha que ver a vinda do Messias. Ele tinha que ver o Messias. E você vai ver que Natanael não só viu, ele caminhou com Cristo. Ele teve com Cristo. Ele andou com Jesus. Vocês viram aqui quando nós lemos o versículo? Você vê o que Jesus diz. Nós vamos chegar nessa parte para que vocês vejam a profundidade de Deus, como Ele é misericordioso. Enquanto mais a mãe orava, Deus guardava Natanael debaixo da figueira. Se nós lemos o Evangelho do Novo Testamento, nós vamos ver que essa figueira era bem conhecida de Jesus. A gente vai ver que ela era bem conhecida. Mas Natanael aqui estava debaixo da figueira, porque nesse mesmo período acontecia esse genocídio, esse extermínio, porque Herodes ficou sabendo que o Messias, o rei de Israel, iria nascer. E ele tenta ceifar a vida de Jesus. E sabemos que Natanael vivia a mesma época. João, que preparou o caminho para Cristo, viveu na mesma época. E Natanael estava debaixo de uma figueira. E a mãe estava orando, pedindo a Deus a proteção por Natanael. A gente sabe que até as mães do mundo elas se preocupam com seus filhos. E as mães cristãs? Quando se dobram, quando clamam ao Senhor, e Deus é misericordioso. Deus tem misericórdia todos os dias daquela que clama ao Senhor. Às vezes a gente sabe que a gente é falho. Eu quero topar a coisa que falou aqui. A dedicação também é para você, porque você também já foi mãe. Fui para mãe. Porque passei 7 anos da minha vida tendo meus filhos, pela misericórdia e a graça de Deus, com Ele colocando as suas mãos. E eu tentando ensinar da mesma forma com que o meu pai me ensinou. Mas também tenho que me lembrar que até os meus 7 anos de idade, eu acompanhei a minha mãe dentro de ciclo de oração, dentro de casa das irmãs orando, dentro de hospital, mandava esperar, deixa eu lá embaixo, sobe, depois desse que me pegava. Isso tudo foi a semente que foi plantada debaixo da figueira, a oração. E Natanael estava vivendo essa mesma época. Natanael, a sua mãe colocou e foi orar. E foi pedir ao Senhor. Sabemos que o historiador, quando ele começa a pesquisar o profundo de Natanael, a gente vai ver que Natanael era muito inteligente, conhecedor. Porque ele era aquele que lia e buscava e conhecia. Porque ali quando ele diz o que bom vem de Nazaré, é o que a gente vai ver. Que ele diz, mas os profetas já tinham dito. E Filipe avisa ele. Mas Natanael, aos 15 anos de idade, a sua mãe avisa ele por que colocou ele debaixo da figueira. E diz: filho, este é o maior segredo que nós temos na família. O interessante é que Natanael